Gente, nós vamos falar sobre futebol agora, porque lá no Rio de Janeiro os jogos voltam hoje. Hoje tem jogo do Flamengo, mas aqui em São Paulo a história é diferente, é isso mesmo, Vini? É isso mesmo, Paulo. Aqui em São Paulo, você sabe que o campeonato está paralisado já há 3 meses, parou no dia 16 de março. Mas diferente do Rio, onde tem alguns clubes ali pressionando para o retorno do futebol, como o Flamengo, como o Vasco, aqui sempre teve um pacto, um consenso entre os clubes de esperar uma posição melhor aí do governo do estado. Então, estavam todos os clubes ainda nesse compasso de espera, mas eles esperavam, Paulo, pelo menos que tivessem aí o aval, já que teve essas medidas de flexibilização no estado, que eles tivessem o aval de poder retornar aos treinos a partir da próxima segunda-feira. Porque o que acontece? A partir dessa retomada dos treinos, segundo os departamentos físicos aí dos clubes, é necessário ainda 20 dias de treinamento para que os jogadores possam se recondicionar fisicamente, e aí sim poder voltar o futebol. Mas ontem, o anúncio do governador João Dória acabou frustrando todos esses planos desses clubes aqui do futebol paulista, porque o governador anunciou que esses treinos poderão retornar a partir do dia 1º de julho, só a partir do dia 1º de julho, ou seja, vai atrasar ainda mais esse retorno do Campeonato Paulista. Os clubes querem finalizar o Campeonato Paulista, eles não quiseram encerrar o campeonato como estava, porque tem dinheiro aí da federação envolvido, tem dinheiro da televisão também envolvido, eles querem essa grana, porque ainda não se sabe depois como que vai ser com a questão do Campeonato Brasileiro, que vai envolver aí praticamente todos os estados. Então, frustrou bastante. A palavra de muitos presidentes de clubes de futebol é: por que pode voltar os shoppings e não pode voltar o futebol? Por que os shoppings foram liberados com seus protocolos e o futebol não? Já que o futebol vai ter também uma série de protocolos. Você vai ter aí a realização de testes, medição de temperatura, redução de funcionários, os jogos, obviamente, que serão aí sem público. Então, vai atender uma série de protocolos rígidos, como já está sendo feito no Rio de Janeiro. Então, decepcionou bastante. Eu acho que agora vai ser aí essa primeira rota de colisão entre os clubes de futebol aqui da Federação Paulista com o governo do estado, Paulo. Agora, Vini, deixa eu insistir nesse assunto um pouco contigo. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião exatamente nessa sua última fala, né, dos dirigentes aí dos clubes, que falam exatamente isso, né, de não entender quais são os critérios que estão sendo adotados, porque nós não estamos falando da volta do futebol, Vini, da torcida lá com 30, 40, 50 mil pessoas no estádio. Nós estamos falando de uma quantidade muito pequena de pessoas, com procedimentos sanitários muito rígidos, né, pelo que você mesmo acabou de colocar aqui, e nós estamos falando de jogadores saudáveis, né, gente que está sendo testada, que já sabe que não está com o Covid-19, mas eu queria uma avaliação sua sobre a importância, né, do futebol, principalmente no aspecto cultural, num momento como esse. Por que não ter futebol agora? Qual é o grande empecilho? Pois ainda existia aí uma defesa de que o futebol seria um entretenimento para as pessoas que ainda estão em casa. Olha, Paulo, sempre causou estranheza esse retorno no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo e em outros estados também, porque o Brasil ainda não reduziu a sua curva de infecção do coronavírus. Em todos os outros países que houve aí o retorno do futebol, na Alemanha, na Itália, na Espanha, houve essa redução drástica do número de casos e do número de mortes. Aqui no Brasil ainda não houve, a gente ainda não sabe se chegamos naquele tal pico da infecção. Mas o que acontece? 3 meses parados, os clubes já são clubes endividados e são clubes que têm uma folha de pagamento muito grande para pagar. E tem o dinheiro da televisão para receber, tem o dinheiro das federações, então são muitos interesses. A partir do momento em que o governo do estado flexibiliza essas medidas, como aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu aqui em São Paulo também, eu tendo a concordar com os presidentes desses clubes, né, porque eles estão adotando aí uma série de protocolos rígidos, né, não vai haver aí tanta aglomeração assim nos treinamentos e nos jogos, obviamente, que relacionado ali aos jogadores, mas que serão jogadores que serão testados antes dos jogos para que tenha a realização
dessas partidas. Então, eu acabo ficando do lado dos clubes, porque acho que falta um pouco de coerência aí nessas decisões. A própria Federação Paulista também emitiu uma nota oficial ontem, dizendo que causou muita estranheza essa decisão do governador João Dória, que isso vai prejudicar os atletas que estão parados, já e todos os funcionários que estão parados há mais de 3 meses, e uma reunião já foi convocada hoje com todos os clubes, aí os 16 clubes do futebol paulista, uma reunião virtual para discutir o assunto. Eu acho que vai haver aí uma pressão muito grande. O Dória falou que no próximo dia 26 vai ter um outro anúncio. Eu acredito que nesse próximo dia 26 ele já deve mudar um pouquinho aí dessa opinião, apesar que ele disse que vai voltar, que podem voltar no próximo dia 1º de julho, né? Está muito próximo aí do dia 26. Os clubes querem antecipar ainda mais essa data para que o Campeonato Paulista seja finalizado o quanto antes, viu, Paulo? Muito bem, Vini. Olha, já está aqui conosco no nosso telão aqui do Morning Show ele, o nosso repórter boleiro diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Tudo bem, Viga? Conta para nós como é que vai ser essa partida do Flamengo hoje aí na cidade. Fala aí, bonitão. Tá fininho, Bolão? Tá fininho, Bolão. Como é que você tá, Paulo? Tranquilo? Tudo bem, Viga? Vamos lá. Viga que tá bonitinho com essa máscara, calcinha azul. O jogo... né? Vamos tá lá. Certo. É aromatizada também, viu, Adrilho? Eu não quero deixa cheirar, eu te dizer. Logo mais tem... logo mais tem Flamengo e Bangu, né? O Flamengo vem batendo nessa tecla da necessidade da volta o mais brevemente possível. Conseguiu vencer essa queda de braço graças à sua necessidade financeira, sua força política na esfera lúdica, na esfera esportiva, e também devido, é claro, o contato próximo que tem com o presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi um defensor da volta do futebol. Há de se lembrar que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estava lá ontem, na posse, na bancada do ministro das Comunicações, que estava sendo empossado numa cerimônia no Palácio do Planalto com pompa e circunstância. O fato, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, que vai haver um protocolo que precisa ser respeitado. Até a imprensa, para acessarem o jogo no Maracanã, vão ter que apresentar um teste que não tem Covid, um teste laboratorial comum, serão testados via temperatura. Tem todo um regramento para evitar risco de transmissão, risco de contágio. Agora, existe aquele outro lado que a gente já disse, Botafogo e Fluminense não querem jogar. O apelo foi feito pela Prefeitura para que os dois clubes não sejam punidos e só joguem a partir de julho, porque voltam a treinar ainda essa semana, embora a própria Prefeitura tenha autorizado os treinos desde o início do mês de junho. E, ao que parece, se não houver consenso, a federação, por enquanto, está mantendo os jogos de Botafogo e Fluminense para a semana que vem, que essa história toda vai parar na esfera esportiva ou até mesmo na justiça comum, companheiros. Muito bem, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Deixa eu passar a bola aqui para o Denis e para o Adrilles, se vocês também quiserem aproveitar a presença do Viga aqui e fazer alguma pergunta para ele, mas eu queria uma opinião de vocês. Vocês acham que o futebol aqui em São Paulo está certo de não voltar ou já deveria ter voltado? Denis? O Bolsonaro vai, Viga, no final? Ele falou que ia no jogo. Ao que parece, não. Depois do Flávio Bolsonaro hoje, eu acho que não é muito recomendável. Tá ocupado, né? Ele tá meio ocupado hoje. E aí, Denis, fala a tua opinião sobre o futebol. Não, eu acho que quando os dirigentes perguntam que sentido faz proibir futebol e abrir shopping, eu não consigo ver sentido nenhum mesmo. E eu acho que esse que é o problema da gente desacreditar técnicos. Né, a gente, em todas as instâncias isso está acontecendo. Técnicos estão sendo demonizados. Numa democracia moderna, você tem a possibilidade da população questionar quem ela elegeu, e é importante que essa pressão chegue ao governo, mas você tem também técnicos, gente que entende dos assuntos. Quando o Bolsonaro vai lá e manda os técnicos embora do Ministério da Saúde, ou cria uma situação em que eles acabam se demitindo, você vai desacreditando essas decisões. O Brasil não tem uma estratégia coerente. O Brasil não tem uma lógica nas decisões. Os setores que têm mais poder de influência, eles conseguem liberar aquilo que querem. E os que têm menos não conseguem. Hoje em dia o velho da van tem mais influência sobre as decisões de saúde pública do Brasil do que os médicos.
técnicos, é porque eles não têm certeza nenhuma também. Os técnicos da OMS, das organizações mundiais da saúde, não sabem porcaria nenhuma sobre essa disseminação do vírus. Aí fica todo mundo confuso. Governantes, governadores, prefeitos, presidentes, e não sabem o que fazer. Se você não pode confiar nem nos vigias judiciários, que estão causando uma comoção geral no país, você não pode confiar nem nos médicos, nem nos cientistas, aí vira um caos, meu amigo. Agora, voltando à pauta, que é a reverberação dessa nossa pequena polêmica, a questão é a seguinte, tem que liberar logo, entendeu? Eu detesto futebol e posso falar com propriedade sobre o assunto. O esporte, em geral, é um substituto xoxo para o instinto de guerra do ser humano. Só que na guerra, numa competição formal, real, você conquista um território, um país, um princípio de vida, uma democracia. Mas falta ao futebol uma certa volúpia de umas cabeças cortadas, assim, por um motivo, uma causa mais nobre. Mas eu entendo o esporte, o princípio do esporte nesse sentido. Sem cabeças cortadas, sem derramamento de sangue, você cria esse instinto de competitividade e aí, aqueles que são civilizados, por exemplo, acabada a partida, volta para casa com essa testosterona, com essa emoção, essa volúpia de uma competição saciada. E nesse momento que a gente vive, trancado dentro de casa, graças aos técnicos totalmente equivocados, malucos, caóticos, que enfiaram a gente nesse isolamento sem fim, e você volta para casa com esse instinto saciado, você se sente de alguma forma melhor. Esse entretenimento é necessário para que as pessoas não fiquem deprimidas, angustiadas, isoladas dentro de casa. Hoje o único entretenimento que tem é o conflito político, que não só não melhora os humores, como piora, fica todo mundo exalando ódio, raiva, ressentimento. Eu que quero dar um abraço no Denis um dia, tomar uma cerveja, um vinho com ele, pago com o dinheiro do Gregório do Vivier, fico aqui me estapeando com ele quase todo dia. Então o futebol une, inclusive torcidas adversárias, aquelas civilizadas. Então o entretenimento é fundamental, não é uma coisa banal e dispensável. E é ridículo realmente o governador Dória aqui, para finalizar meu comentário, por exemplo, liberar shopping que tem aglomeração, tem ar-condicionado que dissemina vírus, lugar fechado que dissemina vírus, e não liberar futebol. E outra coisa aqui que não tem nada a ver, talvez, por que não libera parques? Parques são abertos, entendeu? As pessoas vão lá para se entreter, para ver umas às outras, ninguém vai causar aglomeração em parque. Fica a impressão que ele tem algum tipo de rabinho preso com os comerciantes lá que impulsionaram a abertura do shopping. Fala, Vini. O Vika pode até responder melhor, mas esse teu argumento, Adriles, do entretenimento, era um argumento também, uma justificativa muito utilizada aí por alguns presidentes de clubes, claro, inclusive pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Só que este jogo de hoje, o Flamengo e Bangu, ninguém vai ver, nem o Bolsonaro, nem ninguém, porque o Flamengo não chegou num acordo com a televisão, porque a Globo disse que tinha um acordo antes da pandemia. Pós-pandemia, o acordo tinha que ser outro. Aí nem Flamengo nem Globo se acertaram. Então, quer dizer, só vão ver o jogo hoje esses funcionários que estiverem envolvidos aí com a partida Flamengo e Bangu. Então, uma zona total, o Viga pode responder melhor. Agora, teve um tweet que viralizou, que é muito bom, que diz o seguinte: olha, cancelaram as Olimpíadas, mas todo mundo precisava ver um Flamengo e Bangu nesta quinta-feira, né, Viga? Pelo menos dentro de casa, né? Paulinha, você pediu a palavra? Eu cheguei a ver você porque tem um tweet aqui, o pessoal tá comentando na internet, e o André Machado disse o seguinte, parabéns aos jogadores de diretoria do Fluminense. Sem noção, essa volta do futebol. Então não é todo mundo também que tá nessa torcida aí para voltar. É só testar todo mundo. Muito bem. Denis pediu a palavra? Mas é por isso que decisão técnica é importante, né? Que é uma decisão que a gente confia que está sendo tomada por critérios médicos. É verdade, sim, que tem muita incerteza cercando a pandemia, assim como tem muita incerteza cercando qualquer assunto complexo, né? O mesmo argumento é usado com as mudanças climáticas. A gente não tem certeza absoluta de quantos micrograus vão subir, então é melhor não fazer nada. É uma falácia isso. Achar que porque a gente não tem certeza absoluta, né? Eu não tenho certeza absoluta que doença eu tenho, então eu não vou falar com o médico, vou perguntar pro velho da van o que eu faço com a minha saúde. Né? A gente precisa confiar em órgãos técnicos. E o problema que a gente está vivendo hoje é que com essa hiperpolitização de ter um governo ultrapopulista, um governo que politiza qualquer assunto, a gente não confia em mais nada.
E não é por acaso que países ultrapopulistas dessa onda neonacionalista estão sendo, se você pega o ranking dos países mais afetados pela pandemia, todos os países no topo são países ultrapopulistas. São países em que a discussão política ela tá sobressaindo a discussão científica. E daí alguém fala, não, vai liberar isso, você, então você se libera é bolsonarista. Cara, você precisa ter um médico à frente dessa coordenação. E os médicos estão sendo demitidos no ministério. Denis, você sabe que a politização de qualquer coisa realmente é terrível. Inclusive a OMS, o problema dela é que ela é ultra politizada e ultra populista em manifestar esse isolamento estúpido e burro para todas as regiões diferentes e ser mancomunada com a China, mancomunada com a China na responsabilidade pela disseminação do vírus. Ou seja, se a gente não pode confiar na maior organização mundial de saúde, realmente a gente está meio perdido exatamente por causa do populismo médico da OMS e da politização da medicina pela OMS. Você ganha do governo por menção a essas instituições? Não, você deve ganhar do Tedros, porque geral, o Tedros assim, deve ganhar uma caixinha do Xi Jinping lá da China e deve mandar pra você fazer uma defesa tão incondicional assim do zero da OMS. Olha, deixa... Os banqueiros financiam também, não Denis e Adrilles. Se você tiver uma grana da OMS, você manda pra cá que eu tô precisando. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro Viga e passar a palavra pra ele. Viga, você tá na PF aí, é isso? Mas deixa eu botar minha colher nessa questão envolvendo aí politização ou não, até porque os argumentos pró e contra também são politizados. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan e do Morning Show, essa volta do futebol, ela foi pressionada, capitaneada pelo clube mais rico e mais poderoso do Brasil, o time da moda chamado Clube de Regatas do Flamengo. E então tem a questão lúdica, esportiva. O Flamengo foi o primeiro a voltar a treinar e criou toda a sua metodologia. Mas tem um elenco caro, com profissionais que ganham mais de R$1 milhão por mês. Então, deixá-los enclausurados sem poder produzir também significa um prejuízo de caixa para o rubro-negro, que já perdeu 2 patrocinadores nesse interim da pandemia. Tem a questão do entretenimento, que também é muito importante, sem dúvida alguma, em toda essa discussão. E tem a questão do alinhamento político da diretoria do Flamengo com a presidência da República, o presidente, sem querer politizar, mas citando também o assunto, tem a questão política, tem a questão lúdica e tem a questão financeira. A gente chama de Campeonato Carioca, mas a gente não pode esquecer que o Campeonato Carioca não é um Campeonato Carioca, é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, a doença aqui no Rio de Janeiro, em tese, capital, ela já está num nível de contágio bem menor, de 1 para 1. Já chegou a ser de 1 para 6 pessoas, cada contaminado 6 pessoas. Mas a doença agora está avançando para cidades interioranas, norte, noroeste do estado e região dos lagos. E o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro inclui também times dessas outras regiões que agora vivem o pico local regional na sua micro-região da pandemia de Covid-19. Paulo.